voltando com Conexão Jurídica de hoje, aqui conosco no estúdio, a doutora Adriana. Daqui a pouco o doutor Cleiton vai estar entrando também. O Anderson está voltando aqui conosco no estúdio. Bom dia, doutora Adriana. Prazer em recebê-la de volta aqui. Que delícia. Tudo bem, querida? Bom dia, internautas. Bom dia, Andréia. Bom dia, Anderson. Fala, Adri. Tudo bem? Me parece que o Leandro tá... O rotavírus o encontrou mesmo? de frente. Eu vi uma foto ali, eu falei, o que será? Mas ontem você não sabe a brincadeira. Ele saiu do hospital com 2 folhas, além de horas, de ficar ali de molho de horas, saiu com 2 folhas enormes de medicamento. E dentro do medicamento tinha um chamado Anitta. Ah, pra quê, né? Foi a nossa... Falei, como é que a Renata vai levar essa situação em casa com você recebendo a Anitta toda hora? Olha de 12 em 12 deve horas. vender bastante esse medicamento. Mas é isso aí. Prazer em recebê-la novamente, doutora. E aí? Conta pra gente, e esses peritos aí? Tá, marcar uma perícia já é uma facilidade, né? Já é uma moleza. É tranquilo. É Quando tranquilo. o sistema funciona, então melhor. Daí começa a ser bom, sabia? Ah, cara, como é que faz isso? Então, tá uma loucura, né? O que acontece? Desde a pandemia, antes da pandemia já era muito difícil, Sim. né? Só que era mais presencial. Então, se agendava, tinha uma fila de advogado, que era uma fila eterna também, você ficava horas ali esperando, e os processos eram morosos. A fila de advogado também fica na fila? Eu achava que a fila do INSS era só para quem precisava de benefício. Pois é, hoje mudou, mas antigamente, alguns não tão antigamente assim, alguns anos atrás, tinha a fila de advogado que era para ser um pouco mais célere, mas não era. Eu já cheguei a fazer pedido tipo 26 de dezembro, 23 de dezembro. Não sabia, Adriana, para mim é novidade isso. Entrar mais rápido, E antigamente, mas aí sim, há bastante tempo atrás, aí não tinha fila para advogado também. Então era mais difícil, porque reunia todo mundo. Então tinha os advogados que precisavam trabalhar e as pessoas que misturava fazer todo pedidos, mundo? tudo junto e misturado. Cara, aí você entrava numa fila enorme, entrava nessa fila, ficava esperando para ser atendido, para pegar uma senha, para pegar outra fila. Pegava a senha da fila, sabe? Agora, doutora, me conta uma coisa. Ali, viu? Por que Você fazer amizade. Pois é, na fila geralmente é isso, né? Daí vai conversando. Agora, doutora, me conta uma coisa. Por que é tão difícil passar por um perito? Me dá sempre uma impressão que eles estão ali para dizer não para tudo. E aí, bom, vocês do escritório tocam um caso aí de uma conhecida minha que tem uma doença declarada há muitos anos e ela não consegue e tem idade, né? A ideia do perito é sempre negar? Como é que é isso? É um problema. Em primeiro, hoje, os pedidos, a grande maioria é feito online. Tá? Então, tem o Meu INSS, tem um site, tem um aplicativo do Meu INSS. Então, a gente orienta os nossos clientes, até as pessoas que perguntam, a sempre ter esse acesso ao Meu INSS. Não é tão difícil fazer o cadastro, você recebe, mas precisa de celular, tá? Porque ele vai confirmando as informações, como data de nascimento, carteira de trabalho, aí faz alguma pergunta assim, qual que é o nome do seu pai, qual foi a última empresa que você trabalhou. Então, faz algumas perguntas pessoais para que não haja fraude também. Então, a partir desse Meu INSS, você cadastrando, você tem um mundo do INSS ali. Então, você consegue fazer pedidos quando o site está funcionando, quando o aplicativo está funcionando, tá certo? E aí, você consegue marcar perícia. Hoje, como para diminuir a fila, a gente tem mais de 1 milhão de pedidos aguardando o resultado no INSS. 1 milhão. Então, mas o ministro Carlos Lupe tomou posse junto com o presidente Lula. A primeira coisa que ele falou é que ia diminuir as filas. Em 1 ano ia diminuir as filas. E sabe como ele fez? Foi editada uma lei ordinária no final do ano passado. Aliás, no final do ano passado já existe uma lei falando o quê? Dando uma bonificação para os funcionários do INSS, para os peritos, que ficarem mais tempo. O cara trabalhar mais. Só que a justificativa é que falta funcionário, né? Falta funcionário, então abre concurso. Não adianta você apertar, esmagar o cara que já está no INSS, que está lá no sufoco, vamos dizer assim, que são milhares de pessoas, milhares de atendimentos. Então a pessoa, lógico que é um incentivo para trabalhar mais, daí os peritos vão acabar atendendo mais rápido, sabe? Com mais pressa. Aí não tem análise tão aprofundada que é necessária. Aí o que acontece? Isso acaba um setor de cascata, porque isso leva todo mundo a fazer o quê? Então, a entrar com o judicial. Mas não resolveu, né? Não resolveu. Nem amenizou. Não, tem mais de 1 milhão. 1 milhão de pedidos aguardando. Entendeu? Vai entrar agora, tá?
Então, como que é feito sobre a perícia? Isso, exatamente. Perguntou. Isso, respondi. Você entra com pedido, administrativo, tá certo? Vamos lá, estamos online. Para você marcar a Opa, perícia. Entrou? peraí. Eu Opa. sugiro que vocês coloquem aí os nossos fones. E o Dr. Cleiton já Nossa, o está Dr. Cleiton se vai posicionando. Não, beleza. Mas pode Legal. continuar tocando, respondendo. Pode Vamos tocar. Olá. O que acontece? Peraí. Não, Entrou? pera, a tua imagem ainda não entrou Não aqui, entrou, Cleiton. doutor. Opa. Sua voz. Eu tô ouvindo vocês, tô ouvindo vocês. Ah, você tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Então, vamos lá. Ah, entrou! Eu tô ouvindo e aprendendo. Tô ouvindo e aprendendo com a doutora Então, vamos Adriana. fazer formal aqui, porque nós estamos com advogados. É o seguinte, bom dia, Cleiton Casal, advogado, parceiro do nosso quadro Conexão Jurídica, sempre em parceria, sempre em dupla com a Adriana. Hoje, Adriana Filardi aqui no estúdio, Cleiton Casal Bom de dia. forma virtual. Fala, Cleiton, Finalmente. Bom dia, Anderson. Bom dia, André. Bom dia, Adri. Estou aqui me matando nas questões técnicas aqui e saboreando aqui a Adriana falar. Isso é uma delícia ter uma aula com ela. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Cadê o Leandro? O Leandro tá de. Tá com a Anitta. Tá com a Anitta. Eu vi uma postagem do Leandro em Dubai. Será que tem rotavírus em Dubai ou não? Cleiton, você com essa tela de fundo, queremos saber onde você está de verdade. Tô achando que Dubai tá você. Isso aí é fake, hein? Isso aí é fake. Essa tela de fundo é obra do Júlio. Isso é obra do Júlio. Graças a Deus, tecnologia. Graças a Deus, tecnologia. É uma praia com maravilha. Mas vamos ao trabalho aqui, meu caro. O que você tem a complementar sobre essa coisa de INSS, a vida fácil de quem precisa dos benefícios da Previdência no Brasil? Procure seu advogado urgente. Procure seu advogado. Não vá sozinho. Você vai ter um problema igual o do Leandro. Depois vai ter que ficar afastado. Você vai ficar nervoso, não vai resolver. O advogado tem ferramentas técnicas para resolver o seu problema. Ele faz contagem, faz cálculos, ele faz todo um planejamento sobre o seu benefício antes de fazer o pedido. Tem uma fila enorme, igual a doutora Adriana estava contando aí. Essa fila é interminável. Nós temos um problema estrutural, Anderson, um problema estrutural, Anderson, que não tem funcionário para trabalhar, e aí agora eles colocaram tudo no virtual, mas também o virtual não está funcionando. Finalzinho do ano passado, início desse ano já teve problema no virtual também, aplicativo fora do ar, o overbooking de informação no meu INSS.gov. Procure o seu advogado. E sabe o que eu queria complementar, que o Cleiton falou que é importante? Vai lá, a Adriana. importância do advogado aí também, por quê? Se você entra com requerimento administrativo no meu INSS, como a gente estava falando aqui, do aplicativo, tal, que você consegue mapear a sua vida dentro do INSS, quando você faz um requerimento, muitas vezes o INSS faz exigência no próprio site. Então, ele te avisa, fala assim, tá faltando um documento. E aí, aquilo fica dormindo, porque a pessoa que entrou, ela não está acostumada a ficar acessando para ver se falta alguma coisa. E muitas vezes, nós aqui do escritório, pegamos pedido no meio do caminho, quando você entra e fala, falta um exame. Às vezes a perícia vai ser até indireta. Hoje se aceita a perícia indireta. Qual que é? Que analisa só os exames. Não tem a perícia da pessoa se dirigir ao INSS ou aquela telepresencial, que abre a tela, fica o perito de um lado e a pessoa que está pedindo benefício do outro. Então, às vezes, através de exames, o caso da pessoa é solucionado. Aí vem aquela história, por que tanta negativa? Você concorda, Andréia? Como é bem mais difícil você fazer uma perícia, um perito, analisar com base em documento, sem ter a pessoa presencial, ou mesmo telepresencial. Eu já acho complicado, né? Que isso é uma perícia ortopédica. A pessoa está com uma questão que não dá para ver, né? Não está com o braço quebrado, a perna quebrada, mas está com uma tendinite muito forte, algo assim. Como é que o perito, sem fazer o exame clínico, vai conseguir, através dos exames, deferir ou não um pedido? É aquela velha história também, né? Como o doutor Cleiton está falando. É obrigatório ter o advogado? Não, mas dependendo da sua necessidade, facilita muito, né?
Acaba facilitando, e o que acontece? Existem muitos pedidos que a gente sabe que vão ser negados. A aposentadoria especial é um deles. Dificilmente a pessoa vai conseguir a aposentadoria dela. Pelo então, caminho já pega de... um advogado. Porque, assim, é lógico, existe o custo? Existe. Mas a maioria desses contratos, eles são feitos pro bono, que a gente fala. Então, mas dá para fazer sem. Dá para fazer sem. É importante dizer isso. Não, sim, claro que dá. A pessoa entra no site do INSS, aí ele cadastra esse meu INSS com base nos dados, precisa ter um celular próximo, porque você vai cadastrar o celular e ele vai te mandar algum código para você responder pelo celular para ver que não tem fraude. Perfeito. Então, é possível. Agora, é desejável e recomendável que seja contratado um advogado, porque ele não só vai facilitar o processo, como agilizar, como ele vai acompanhar. Então, acaba e agilizando. a chance de erro é bem menor, né? Porque bem menor. Esse aparato tecnológico, aí, muitas vezes, ele não é palatável, né? As pessoas muitas vezes não conseguem. Exato. Precisa anexar um documento, aí precisa ter um negócio baixado no celular. Exato. Como é que faz? A mãozinha levantada lá. Fala aí, Cleiton, desculpa. Eu tô usando e abusando dos meios tecnológicos aqui. Agora eu tenho a mãozinha amarela aqui levantada, viu? Muitas vezes, André e Anderson e Adriana, obviamente, sabem, né? Às vezes você dá entrada num pedido do INSS e você fica aguardando, sem advogado, obviamente, né? E aí você aguarda lá, o INSS tem uns prazos estabelecidos, que a Adri sabe de cor na cabeça, 30 dias para um benefício, 45 para outro, 90 para outro, etc. E às vezes passa esse tempo e a pessoa não fica nem sabendo da resposta do INSS. E como é que faz? Precisa de uma negativa para poder dar entrada numa ação judicial? Se for textualmente, sim. Agora, muitas vezes a negativa ela pode ser tácita. O que é negativa tácita? É aquela negativa onde o INSS não dá resposta. Passa esse tempo e o INSS não fala nada, seja por acúmulo de trabalho, seja por falta de funcionário, seja porque o site saiu do ar, seja porque tem 1 milhão de pedidos na frente, e aí a pessoa passa 30, 40 dias e ela não recebe, o advogado ele tem condição de judicializar, de entrar com a ação mesmo sem a negativa. Então, assim, o advogado ele tem ferramentas técnicas para poder também resolver o problema mesmo ante a inércia do INSS. Quando a pessoa está sozinha, ela está sem a presença desse profissional que tem condições técnicas, ela simplesmente não sabe. Aí ela fala, puxa, eu dei entrada no INSS, estou aqui há 6 meses aguardando, mas espera aí, só precisa de 30 dias. Mesmo que o INSS não responda, o advogado judicializa, entra com o processo, não precisa ficar aguardando. Então, esse é só um dos exemplos que a gente tem para dar do benefício que você tem quando você tem um arcabouço técnico de informação e mecanismos tecnológicos. Muitas vezes, o celular que a gente tem na mão, ele apresenta uma informação do seu recurso, do seu processo, e às vezes a gente perde o celular, perde a senha, rouba o celular, perde o contato, apaga o aplicativo, mas a gente no escritório, a gente tem uma ligação direta com o INSS e a gente recebe essas publicações no nosso sistema, independentemente do celular da pessoa. A gente tem mais agilidade, tem mais ferramenta para poder oferecer essa prestação de serviço, né? Então, independentemente do advogado, tá? Procure sempre um advogado, que é um mecanismo melhor para defender os seus direitos, tá? Nesse caso, o INSS. Porque a luta, como a gente fala, é aquela luta hercúlea, onde a gente tem que lutar contra o tempo, contra a morosidade, os valores, inclusive, aumentaram, mas também estão baixos, né? A questão da perícia que a Adriana está contando aí, essa é uma questão inerte que a gente também tem que vencer. São vários desafios, e sem alguém que saiba como vencê-los, é mais difícil. Ah, mas então, o INSS demora, me traz transtornos, aí eu vou buscar a justiça. Mas a justiça demora, eu vou me cansar, eu acho que eu vou ficar aqui mesmo no administrativo. O que vocês têm a dizer? Pode pensar. Primeiro, assim, complementando até o que o Cleiton falou, sim, quando demora demais e você precisa da negativa, por exemplo, uma pensão por morte, é aquilo, a pessoa faleceu, se toda a documentação está pronta, não tem o porquê negar. E entrar com uma ação é só em casos específicos, quando é caso, por exemplo, que você precisa comprovar uma união estável, certo? Ou aí sim você tem que judicializar se o INSS não reconhecer. Mas se existe uma família comum
que o pai ou a mãe falece e os filhos são menores, não tem por que negar. Então é na esfera administrativa Se mesmo. passa muito tempo, entra com mandado de segurança também. E o mandado de segurança é super rápido. E algumas medidas também são. Quando você entra com uma ação judicial, você pode pedir um negócio que chama antecipação de tutela. Que você pede que o pedido seja antecipado. Se está tudo certinho, muitas vezes a morosidade do INSS é por quê? Por excesso de trabalho, enfim, ou por outras questões. E não porque foi examinado e foi negado, como o Cleiton falou. Até em caso de perícia. A pessoa espera 45 dias, não marca a perícia, o que ela vai fazer? Judicializa, porque daí a perícia vai ser judicial. Você vira para o juiz e fala assim, juiz, seguinte, fiz o que era para ter feito, entrei com o pedido administrativo, faz 45 dias que eu estou aqui esperando, nada aconteceu. O que eu vou fazer? Vai lá, judicializa, o juiz fala, ok, é como se o INSS tivesse negado. E eles têm sido sensíveis nessas questões? Não, isso é tranquilo. Justiça Sabe por quê? Porque você esperou, você fez o by the book, né? Você fez tudo que era certinho. Sim. Que era, o caminho trilhou o caminho perfeito. Quem está errado aí? Quem está demorando? A morosidade é do INSS. Então, a pessoa não pode ser prejudicada pela morosidade do INSS. Então, você pode sim entrar com a ação, tem que judicializar. Gente, não adianta, eu vou ficar esperando aqui. Você vai ficar sentado esperando por meses. Porque, como o Cleiton falou, existem os prazos. A maioria deles são de 30 dias. Sim. Mas, dificilmente, faz anos que eu não vejo um requerimento ser respondido no prazo de 30 dias. Nunca, os prazos nunca são respondidos no prazo que é dado. Não tem nenhuma... O prazo para quem dá entrada para aposentadoria, por exemplo, quanto é? 45 dias? 90 dias. 90 dias. Nunca também acontece. É outro que não acontece. Não acontece. Aí o que a pessoa vai fazer? Ficar esperando um ano? Tem gente que espera um ano para sair a aposentadoria e não sai. Mas quando sai, eles têm que pagar o retroativo, né? Claro, é importante chamar a atenção disso. Desde o pedido administrativo. Você entrou. E importante também acrescentar, Anderson, que quando... nesse caso que você falou da aposentadoria, sim, supondo que você fez o requerimento, passou esses 90 dias, demorou muito, você espera 6 meses, aí você resolve judicializar. Quando você judicializa, não conta da data que você está entrando com a ação judicial, vai contar lá do teu requerimento administrativo, desde que você cumpra os prazos administrativos. Você saiu lá assim, você tem que recorrer, 30 dias para recorrer. Você recorre, aí procura o advogado e entra com a ação. Ou seja, as pessoas têm que saber que uma negativa de um perito nem sempre é a derrota de um processo. Não, muito pelo contrário, André. Como você disse, na via administrativa... É raro a gente ver a concessão de um benefício. Impressionante. Parece que eles estão ali para dificultar um pouco, né? É muito difícil a concessão. Assim, a pessoa tem que estar realmente alquebrada, que a gente chama. Tem que estar com o braço engessado, tem que estar com uma fratura exposta de cadeira de rodas. Aí, quem sabe, o perito vai lá e fala assim, não, realmente... Teve época que os caras cogitaram colocar porta detector de metal nas salas dos peritos. Porque tal era a ira das pessoas quando iam lá e recebiam uma negativa. Mas tem para entrar. Para você entrar no INSS, tem a porta. Entendeu? Com um negócio transparente assim do que eles arrecadam ali, o que as pessoas colocam lá. Né? Então, é perigoso. Não, precisa ter uma segurança ali. A pessoa já está numa baita situação de vulnerabilidade, né? Sim. Então, quando ela procura INSS... Às vezes ela está no limite emocional. Exatamente. Dela, né? Aí fica aquela coisa, aquele descaso mesmo, né? Que você fica, espera aí, fica 1 hora esperando, 2 horas esperando. Tem muito perito que nem olha para a pessoa. A maioria. Agora, eu imagino, doutora, que uma né? grande parcela dos trabalhadores mais simples tem medo de procurar um advogado por conta de um possível custo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Um pedreiro, um ajudante de pedreiro, uma trabalhadora do lar. Sim. Como é que eu vou? Porque eu vou para buscar um salário mínimo, eu não vou conseguir pagar um processo desse. É importante você falar que tem um limite e as pessoas não vão sair prejudicadas. Como é que funciona via de regra, né? Eu acho que deve ter diferenças de profissional para profissional, muito provavelmente. Sim. Mas é possível um trabalhador mais simples ter um advogado ou representando? Sim, e nesses casos é mais importante ainda que ele tenha. Entendeu? Por quê? Porque ele não vai, muitas vezes, ele não tem acesso à internet ou não conhece tão bem Sim. quanto um profissional da área de direito. E os contratos, é lógico, cada escritório pode fazer o contrato de uma forma, mas a grande maioria, em casos previdenciários,
cobra quando a pessoa receber. Um percentual, então, né? A orientação que a gente dá qual é? Leia o contrato atentamente e tire as dúvidas antes de assinar, tá certo? Porque aí você vai entender quais são as regras do jogo. Sim. Né? Para na hora de receber, a pessoa saber exatamente o que ela tem que pagar para o advogado. Entendi. O Cleiton tá levantando a mãozinha isso que eu lá. ia falar, se ele Fala, tem Cleiton. falar. Levantando a mãozinha aqui. Uma coisa importante também, André, que você falou aí, e o Anderson também, a Adri, muitas vezes a gente, com o auxílio de tecnologia, a gente consegue fazer aquilo que chama-se planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário, um processo judicial, ele demora, obviamente, tem um tempo para poder maturar, mas é o início do fim. Se você não judicializa, não entra com o processo, nunca vai chegar no fim. Você vai estar sempre aguardando alguma coisa e não vai ter a resposta. Então, a medida, demorada ou não, é através de um processo judicial e a gente tem essas ferramentas para antecipar, como a Adri falou, antecipação de tutela, que é uma ferramenta, o mandado de segurança é uma outra ferramenta, mas o mais importante do que isso, ou tão importante quanto, é fazer o pedido correto. Então, em termos de aposentadoria, por exemplo, a gente tem um planejamento que a gente faz, e este planejamento, a gente tem uma previsão de quanto vai sair para a pessoa. Agora, no final do ano passado, início desse ano, houve uma majoração. O teto da aposentadoria subiu alguma coisa próximo a 4%, foi a 7.800, é um valor substancial, né? Isso faz significado no bolso do trabalhador, aquele que tem direito, né? E com esse planejamento que a gente tem, com esses meios tecnológicos que existem hoje, estão disponíveis para os advogados, para poder montar toda esse quebra-cabeça e apresentar para o cliente, isso é muito bom, isso dá uma segurança para ele, dizendo, olha, se tudo decorrer como a gente está planejando, de acordo com todos os cálculos atuariais que a gente fez aqui, com os recolhimentos que você fez, com o seu CNIS, que é um recibo de tudo que você recolheu ao longo da sua trajetória de vida perante o INSS, todo esse nosso planejamento, você vai receber XYZ. Teve uma lei nova que saiu há pouco tempo, e essa lei a gente já acrescenta, já coloca. Então, isso para esta pessoa mais simples, André, que você está dizendo, isso significa uma segurança para ela exatamente daquilo que ela vai oferir caso o processo corra corretamente, entendeu? Então, isso é importante também salientar. Tudo isso é muito bom. Opa. Parece aquele programa de esporte. Agora... Bom, né? Tô ouvindo. Não, é muito bom se não tivesse no meio dele. Depois nós vamos fazer um programa sobre isso. O bendito ou maldito para alguns fator previdenciário. Sim. Que ferra a vida, corta o valor de quem se aposenta. E o que o Cleiton falou é muito importante, por quê? Porque a pessoa pode ir atrás de uma aposentadoria, ela tem direito a outra. E a redução, gente, por causa do fator previdenciário, é absurda. É brutal. É brutal, exatamente. É dolorida. Bem, Cleiton, abração, meu caro. Tudo de bom aí. Um até abraço. a próxima. Vou voltar para a praia. Obrigado, Anderson. Ele tá com calção de banho por baixo. Abração.